Todo-Poderoso, maravilhoso, grande Deus, Senhor de todo o universo, aquele que nos criou e em Cristo Jesus nos transformou em filhos. Grato nós somos, Senhor. Gratos nós somos também por mais este dia que o Senhor nos presenteia e nós te agradecemos do profundo do nosso coração. Recebe-nos mais uma vez, Senhor, nesta manhã, como adoradores. Nos reunimos aqui, nos juntamos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te engrandecer. Fala conosco, Senhor. Precisamos, queremos ouvir a tua voz. Senhor, dá-nos a graça do discernimento. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor e oro assim no nome do único pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente não pode perder tempo nenhum, porque o negócio tá difícil, né? Não tá difícil? Então, quanto mais a gente se aproxima do dia que o Senhor vai resgatar a sua igreja, mais difícil vai ficar. Homem nenhum vai dar jeito, tá? Entenda isso. Entenda. Quando tudo parecer que já não tem, a gente já não vai estar mais aqui, o anticristo vai se exibir como aquele que vai resolver todos os problemas, mas vai colocar o mundo debaixo das suas mãos de ferro. Por isso que é bom a gente não estar aqui. Vamos abrir a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses, aqui, de vez em quando eu preciso apertar ali. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eu convido você para abrir, abra a sua Bíblia, vamos ler junto. Ah, eu não posso ler, eu estou trabalhando, tudo bem, então ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo, Romanos 10, 17, vai lá para você ver. Olha o que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Muito bem. Então vamos entender isso aqui hoje. Tem muita coisa para transmitir para que isso seja entendido. Então, eu vou pular aqui, espero que vocês entendam, sinceramente. Eu já tenho a Bíblia atualizada, revisada, né? Então os termos já são mais fáceis de serem entendidos. Mas as Bíblias mais antigas usaram o termo o restritor. Aqui, aquele que o detém, né, é aquele que está restringindo a revelação do homem da iniquidade.
Talvez a sua Bíblia tenha esse termo aí, o restritor, né? Este termo vem lá do grego, né? Já falei para vocês que o Novo Testamento é praticamente todo no grego, praticamente, né? E lá, ao invés de restritor, está escrito katecho, que no grego quer dizer restringir, não dar liberdade, né? E o apóstolo Paulo usa este termo aqui para falar daquele que está sendo impedido. Quem é que impede? Quem é o impedidor? O impedidor é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. O próprio Deus. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte: os judeus, eles não compreendiam bem, e até hoje não compreendem ainda, na verdade, essa história do Espírito Santo. Está cheio de pessoas no nosso meio que não compreendem, acham que o Espírito Santo é uma anarquia, uma bagunça, nada disso. Então a gente precisa entender que este entendimento que os judeus tinham do Espírito Santo era muito... A maioria deles não entendiam, né, o que era o Espírito Santo. Eles sabiam que o Espírito vinha de Deus, mas não compreendiam como deveriam ter compreendido o que era o Espírito Santo. Que ele é uma pessoa divina. Eles também não entendiam Jesus, não entendem, a grande maioria, Jesus como o Messias, né? E a gente lê isso na Bíblia, que eles não entendiam. A maioria dos judeus tinham até uma certa aversão, uma antipatia pela doutrina da personalidade do Espírito Santo. Mas nós, os gentios, não tínhamos. Não temos. E quando Paulo explicou o papel do Espírito Santo como o restritor, aquele que detém, ele não, como ele sabia já que esse pessoal, que os judeus não entendiam muito bem o que era o Espírito Santo, ele não fala, ele explica sobre o Espírito Santo, mas ele não usa o termo Espírito Santo. Ele usa o termo restritor. Ele usa este termo que eu falei aqui para vocês no começo, katecho, para facilitar a vida dos judeus no entendimento. Os judeus entenderam que Paulo falava de um sobrenatural poderoso,
eles entenderam que Paulo falava de um anjo, por exemplo, porque grande parte dos judeus da época criam nos anjos. Então eles entenderam que Paulo falava de um anjo de alta hierarquia. E muita gente, até hoje, ainda acredita dessa forma, que o restritor é um anjo, né? Metatron, até hoje, né, sugere que o restritor é o arcanjo Miguel, entendeu? Eu acho que os versos seguintes, o melhor, os capítulos 4, 5 e 6 do livro do Apocalipse retratam, para a gente não ficar em dúvida, uma cena. Se você abrir em Apocalipse 4, capítulo 4, 5, 6, você vai ler a retratação de uma cena do trono celestial que antecede o momento em que o Cordeiro, Jesus Cristo, toma o rolo, né? O livro. O rolo nada mais é do que um livro. E abre o primeiro selo. Está lá escrito: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados entre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E aí a gente vai lendo aí Apocalipse 4, 10, 11, Apocalipse 5, né? E a gente vai entendendo esta abertura da presença do Espírito Santo. A gente vai entendendo o que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, se você parar e fizer uma análise fria, como a Bíblia muitas vezes exige que a gente faça, uma análise fria, você vai ver que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Assim como Jesus é o próprio Deus. Por quê? Ele é o Espírito Santo de Deus. E Deus é o quê? Deus é Espírito. Né? Deus é Espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Não é isso? Então, o Espírito Santo é para a gente entender, não que não exista, não é isso. É para a gente entender esta grandeza que é Deus, porque entender Deus não é um negócio fácil. Né? Ontem eu estava falando que eu consegui entender claramente o que é o amor de Deus nos constrange. Porque o amor de Deus realmente nos constrange. Também não é fácil de entender isso. Ontem é que eu fui entender
o que é esse constrangimento que o amor de Deus causa em cada um de nós. Causa em você também, mas talvez você nunca tenha pensado a respeito, né? Então o Espírito Santo é o próprio Deus que sabe exatamente o momento em que as coisas devem acontecer. Por causa disso que ele está restringindo, está controlando as ações para que os eventos aconteçam no tempo exato que ele quer que aconteça. E o que nós precisamos saber, precisamos ter na cabeça, para não ser enganado, porque o engano, irmãos, o negócio está terrível, sabe? A gente sempre soube que o engano é terrível, mas tá assim num ponto. Não é que Deus fica ali, não. É como se... Eu vou usar um exemplo bem infantil, mas acho que assim eu vou conseguir me explicar melhor. É como se houvesse, não estou dizendo que há, é como se houvesse uma porta e se a porta está fechada ninguém passa, ninguém entra, não é? Porque a porta está fechada. Você pode bater na porta, não importa. Não importa bater na porta. Você só vai poder passar quando a porta estiver aberta. Você pode fazer o que você quiser. Se a porta vai ser aberta às 10 horas, é às 10 horas, que nem no banco, né? Se você chegar no banco 4 horas e 1 minuto e o segurança lá resolver que a porta já fechou mesmo, você não vai entrar. É como se fosse isso. A porta para o acesso de Satanás neste mundo, no evento tribulação, no contexto tribulação, ela ainda está fechada. Satanás está agindo? Claro, lógico. Mas não no contexto tribulação. Por quê? Porque a porta está fechada. E quem vai abrir esta porta para que ele haja livremente, através da besta, do falso profeta, do anticristo, e vai por aí afora, né? É o Espírito Santo. É o próprio Deus que tem o momento que esta porta, né, simbolicamente, hipoteticamente, vai ser aberta. E o que a gente precisa entender bem é que Deus nos deu e nos dá até hoje a graça da gente entender essas coisas, compreender essas coisas, saber o que está acontecendo dentro daquilo que Deus permite que a gente saiba no mundo espiritual. Porque não é tudo que a gente tem condição de saber. Não, eu sou um crente maduro. Não é tudo, não adianta. No mundo material tem coisas que a maioria de nós não consegue ver. Você imagina no mundo espiritual. Nós não temos intimidade com o mundo espiritual. Nenhum de nós tem. Então a gente não pode, a gente não tem essa capacitação
para ver esse tipo de coisa. Tem uma grande parte das pessoas entre nós não pode ver sangue, né? Que desmaia. Não, isso não tem problema isso. Eu só estou dizendo que a gente não está nem pronto para as coisas materiais. Tem gente que não pode ver morto, pessoas mortas, passam mal, desmaiam, depois ficam sem dormir não sei quanto tempo, não é? Você imagina no mundo espiritual. Você imagina o que acontece. Eu não consigo imaginar. Por causa disso, que a gente não tem acesso. Não adianta a pessoa falar, porque eu vi. Você não viu nada. Nós não temos acesso. A gente imagina, a nossa mente é um negócio fantástico, cria coisas, bloqueia outras coisas. Nossa mente é um treco fantástico que Deus nos deu. Nossa mente é maravilhosa. Mas nós não temos capacitação para o mundo espiritual. Nós não somos só espírito. Nós somos espírito, uma alma que surge recentemente uma discussão muito grande a respeito de alma e corpo. Nós nem conhecemos mesmo a nossa alma. O nosso espírito, então, se a gente pudesse ver, não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu quero, mas se a gente conseguisse ver o nosso espírito, talvez nós morreríamos de susto. Você já pensou nisso? Não, mas eu vi um fantasma. Tem gente que fala, não, você chega com umas conversas para mim, né? Você consegue ver o próprio espírito? Eu não sei, eu nunca vi o meu espírito. Mas talvez eu morresse de susto. Você já havia pensado nisso? Como é o seu espírito? Como é o meu espírito? Eu não sei. Então Deus não permite essas coisas para a gente. É claro que não permite, é óbvio. Por quê? Para que a gente não seja enganado. Deus nos dá armas. E Ele diz, olha, não entra nesse tipo de coisa, porque você corre um risco enorme de ser enganado. Quem sabe pela sua mente, quem sabe pela sua alma. Isso é um assunto que a gente precisa conversar, principalmente nós que somos cristãos. Porque é isso que é crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Talvez isso não desperte em você nenhuma atenção. Não sei. Eu não te conheço. Eu não prego para quem eu conheço. Eu prego a palavra e eu estou trazendo a palavra aqui. E eu disse, olha, o Espírito Santo de Deus não era compreendido pelos judeus. E não o é até hoje para grande parte deles. Isso está na Bíblia. Por que Paulo às vezes não é tão claro? Porque ele também escrevia para os judeus. Se você abrir sua Bíblia aí no livro de Atos,
capítulo 19, versículos do 1 ao 3. Você vai ler isso. Que os judeus não compreendiam esse negócio de Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, ele acha ali alguns discípulos. E ele pergunta: recebestes vós já o Espírito quando crestes? Olha só. Olha só. Eu não estou aqui querendo provar o que eu falo. Não é isso. É que eu quero que você entenda as coisas. Né? Eu sempre digo, não tem essa história de batismo, isso não está na Bíblia. Não está aqui, olha, Atos 19, de 1 ao 3, olha Paulo dizendo: recebestes o Espírito Santo quando crestes, que é o momento que o Espírito Santo entra na vida do cristão, é no momento que ele quer que o cristão crê em Cristo. É neste momento que você recebe, que você passa a ser morada do Espírito. Mas está escrito isso na Bíblia. Então não é, o Mário acha que é assim, o Mário acredita assim. É claro que eu acredito assim, porque é isso que está escrito, ora. Paulo não falou, você olha, precisa receber oração, vem cá que eu vou orar para você receber. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E o que os cristãos neste momento responderam? Olha como eles não entendiam esse negócio do Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha só. Olha só. Aí ele diz assim, então, em quem sois batizados? E eles respondem, no batismo de João. Já era um templo do Espírito Santo, porque criam e nem sabiam, não entendiam isso. Se você for um pouco para frente, ou melhor, para trás agora, em Atos 17, 4, né? Você vai ver também a mesma coisa. Então, o Espírito Santo não tem esse negócio que a gente vê, que a gente ouve, e que a gente, muitos de nós, já participou desse tipo de coisa. Por quê? Porque naquela época a gente não lia a Bíblia, porque naquela época a gente não discutia sobre a Bíblia. A gente acreditava naquilo que falavam para a gente, não é? Depois a gente começou a ler, a estudar, e a gente falou, meu Deus, não é nada disso. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. O Evangelho não é isso, Jesus não morreu na cruz para eu ter emprego. Hoje, eu sempre tenho o hábito, né? Eu abro aqui os meus sites de notícia, né? As notícias lá do Oriente, eu consigo entrar, tudo, pego as informações, depois eu dou uma mexida aqui para saber o que está acontecendo. E abri aqui o meu Instagram. Eu não sigo essas pessoas. É que vem para mim lá, eu não sei. Acho que eles fazem, não sei. Vem para mim. Um rapaz que se diz aí anjo, sei lá o que ele é, dizendo aos berros, está no Instagram, que
Se Deus não é capaz, ele é acho que é pastor de uma igreja, e sei lá, eu nem sei, eu já vi ele algumas vezes aí no Instagram. Ele dizendo que se Deus não é capaz de dar um carro zero para os seguidores da igreja dele, então que Deus é esse? Ele dizendo, não sou eu não, estou repetindo o que eu ouvi dele. Que é preferível então ser satanista. Olha as coisas que a gente ouve. Travou aqui, gente, deixa eu ver. Mas foi a máquina que travou. Só um instantinho que eu já vou fechar aqui. Aí eu já religo e o fundo volta e o pessoal que está no coisa, no site, tudo, tem que ter um pouco de paciência. Tudo aqui, gente, é velho. Entendeu? É velho. É verdade, Edgar, deve ser isso mesmo. Então eu estava dizendo, tudo aqui é velho, até o pastor, entendeu? Então as coisas falham aqui. É isso, esse computador tem 18 anos, essa máquina aqui. Eu levei lá para o rapaz arrumar, ele falou, eu não sei como isso funciona ainda. Eu falei, deixa funcionando. Então de vez em quando ela trava, ó. A gente precisa entender isso, né? Não é? Agora eu estou reiniciando e estou aqui dando uma enroladinha para que quem está pelo site, pelo aplicativo, possa nos acompanhar de novo. Porque nesse momento só quem está pelo Facebook é que está acompanhando. Tá? Então um pouquinho só de paciência e a máquina vai reiniciar, ela também por ser bem idosa, né? Ela reinicia devagar. Vocês entendem como como a mentira está espalhada? Aí eu vi um outro, acho que é pastor, não sei, numa igreja, né, tocando uma música gospel, num tom de samba, sabe? E o povo dançando, era um negócio assim. Achando maravilhoso, já está voltando, gente. Só um minutinho de paciência. Não fiquem bravos. Pronto. Voltou. Agora todo mundo está ouvindo de novo. Leva aí acho que uns 15, 20 segundos para o som da internet chegar, tá? Para eu retomar. Então a gente precisa tomar os devidos cuidados. Ah, mas a igreja não pode ser um lugar de diversão. A igreja é um lugar de adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas você colocou lá o título Maranata. Pois é. O que é a tal da Maranata? Maranata é uma palavra, é um termo em aramaico, não é hebraico. Maranata é um termo em aramaico que quer dizer venha, Senhor. Estamos nós prontos para ser resgatados? O arrebatar, o termo em português, quer dizer sequestrar. Isso é arrebatar. O Senhor Jesus virá nos sequestrar. Para junto dele. E aqueles que serão
levados para junto do Senhor, são pessoas que estão dentro daquilo que Deus impõe para serem seguidores dele. Então a questão hoje aqui, por isso, esse é o motivo do título, Maranata, vem, Senhor, venha nos buscar, é que cada um de nós esteja realmente pronto para ser arrebatado. E quem está restringindo tudo, absolutamente tudo, aquilo que vai acontecer no instante seguinte ao arrebatamento, é o Espírito Santo de Deus, é aquele que restringe os poderes das trevas e as forças do caos neste mundo. É ele que está segurando isso, né? Segurando, não pense lá que ele está fazendo força, não. Segura com o poder da sua vontade somente. Mas nós que esperamos o arrebatamento, eu, por exemplo, espero, assim como acho que todos os outros cristãos, desde a igreja primitiva, eu espero não passar pela morte, eu quero ser arrebatado. Mas essa é a minha vontade, seja feita a vontade do Pai, não a minha. Né? Mas é o meu desejo. Então, o Espírito Santo vai continuar a restringir as forças das trevas que vão impor o caos neste mundo. Você acha que o mundo está em caos? Você não viu nada. Espero que você não veja também, e nem que eu veja, né? Ele vai continuar restringindo isso até o tempo em que o Pai Celeste tirar a sua igreja daqui. Até o tempo em que Cristo levar a sua noiva com ele. Pode ser hoje. Mas mais importante, ou tão importante quanto a gente ficar gritando aí, Maranata, Maranata, é a gente estar preparado. Nós precisamos estar preparados para sermos levados juntos com o Senhor. Já pensou acontecer o arrebatamento e a gente ficar aqui? Grande é a misericórdia do Senhor, grande é a sua misericórdia, mas ela tem um limite também. Qual é o limite, Mário? Não sei. O limite é o amor de Cristo. Não, você está certo, você não está errado. Mas eu não posso deixar de dizer para você que o limite também é a justiça de Cristo. Querido Deus, amado Pai, eu quero glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, um tema difícil, Senhor, um tema complicado da gente abordar, que o Senhor, porque eu só abro a boca e falo, né? O convencimento é o Senhor que traz, é o Senhor que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não sou eu. Então que o Santo Espírito do Senhor convença cada um de nós do preparo que nós precisamos ter e estar preparados para
sermos levados para junto do Senhor, ou pelo arrebatamento, ou pela morte natural que esta vida impõe a cada um de nós, mas que a gente esteja sempre preparado e que não nos esqueçamos que grande é a misericórdia do Senhor. Eu oro, clamo, agradeço, exalto, glorifico no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.